Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos para o nosso vídeo número 2 sobre este livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie. E nós vamos falar sobre o tópico que tem o título Uma Fórmula Mágica para Resolver Situações que Causam Preocupação. Essa fórmula foi criada por Willis H. Carrier, citado pelo próprio Dale Carnegie. E o testemunho desse camarada é o seguinte: ele, quando jovem, ele foi responsável pela instalação de aparelhos de purificação de ar. E ele foi responsável pela instalação numa fábrica que custava milhões. Mas houve a instalação e aí os aparelhos foram instalados, só que não funcionaram adequadamente, funcionaram com problema. E esse tipo de situação causou muita preocupação para o Sr. Carrier, de modo que o Sr. Carrier, ele, sendo responsável pela instalação, se viu extremamente preocupado diante de uma reputação dele mesmo que poderia ser comprometida, preocupado com o fato de que ele poderia perder o seu lugar na empresa e preocupado com o fato de que a empresa poderia ter um prejuízo estimado em torno de $20 mil. Pois bem, diante disso tudo, ele passou muito tempo se preocupando, tendo enjoos, contorções no estômago e vísceras. Mas daí ele chegou a um bom senso, daí ele elaborou, a partir das suas racionalizações, 3 passos. O primeiro, e aí ele falando na primeira pessoa: analisei sem medo e honestamente a situação, imaginando o que de pior poderia acontecer-me como resultado de tal fracasso. Ele viu que nessa situação ninguém poderia mandar ele para a cadeia. Isso não havia dúvida. Havia possibilidade, como eu acabei de antecipar, ele perder o lugar dele na empresa. E era possível que os meus chefes tivessem que retirar a maquinaria e perderiam $20 mil. Caso isso acontecesse, vem o segundo passo. Depois de imaginar o que de pior poderia me acontecer, procurei aceitar todas as consequências se necessários. Então, uma consequência seria um golpe na sua reputação e possivelmente a perda do emprego. Mas se ele perdesse o emprego, ele poderia arranjar em outro lugar. As coisas poderiam ser piores. Os chefes, eles também poderiam arcar com uma despesa, um prejuízo de $20 mil. O terceiro passo seria que daquele momento em diante ele procuraria dedicar calmamente o tempo e a energia dele ao esforço de remediar as piores possibilidades já aceitas. E a partir desse ponto, ele passou a pensar em uma solução para o seu problema. Já que existia flagrantemente um prejuízo que poderia estar na monta de $20 mil e que ele já tinha aceitado mentalmente que a sua reputação seria perdida e até mesmo ele tinha aceitado o fato de que ele estava resolvido quanto ao fato de que ele poderia perder seu emprego, então ele sentiu logo um alívio para pensar numa solução para o caso. Já não havia mais o porquê se preocupar se ele iria ou se ele não iria perder o emprego. Ele aceitou o fato e ele passou a pensar na solução. E ele, calculando e vendo aqui, vendo ali, ele percebeu que se a empresa ela gastasse investisse mais $5 mil em maquinário, o problema desse mau funcionamento de aparelhos de purificação de ar, ele seria resolvido. E aí, o que aconteceu foi que a empresa ela investiu, ele apresentou essa proposta para a empresa a qual ele trabalhava, a empresa ela investiu esses $5 mil e ao invés da empresa perder os $20 mil, ela passou a ganhar $15 mil, ela ganhou $15 mil. E a partir desse momento ele sempre empregou esta forma que nós acabamos de falar. Analisou sem medo a situação, imaginando o que pior poderia acontecer. Depois de imaginar o que pior poderia acontecer,
ele procurou aceitar todas as consequências. E depois de aceitar todas essas consequências, ele passou a se dedicar, a gastar o seu tempo e energia para procurar remediar as piores possibilidades já aceitas mentalmente, procurando a solução do problema. Também, queridos, o livro vem falar do testemunho de mais uma pessoa que adotou essa forma, inclusive que era aluno de Dale Carnegie, que era um camarada que ele dirigia uma empresa que fornecia óleo. O fato é que ele recebeu a visita de um suposto agente público e esse agente público disse para ele que na sua empresa haviam alguns motoristas que não estavam entregando a quantidade certa de óleo. Eles estavam entregando menos do que o combinado. E o restante, o que sobrava, esses caminhoneiros, esses motoristas, eles vendiam esse excedente para seus próprios clientes. Ou seja, um caso de corrupção de parte dos funcionários da sua empresa. E daí, diante dessa situação, esse suposto agente público, ele disse, olha, se você me der aí $5.000, fica tudo resolvido e eu não te denuncio para o promotor público. E daí, diante dessa situação, ele ficou dias, ficou noites sem dormir e ele ficou pensando se ele dava, se ele não dava dinheiro, porque ele estava sendo alvo de chantagem. E ele poderia pensar, começou a pensar em todas as possibilidades que poderia acontecer com ele, né? Só que daí, depois disso tudo, ele adotou aquela técnica de aceitar o pior. E daí ele disse, qual a pior coisa que me poderá acontecer se eu me recusar a pagar esse chantagista? E aí vem a resposta, bem, a ruína de meu negócio. Esse é o pior que pode acontecer. Bem, mas eu não irei para a cadeia. Então, tudo que pode acontecer é que a minha empresa fique arruinada com uma publicidade em torno desse caso. A minha empresa vai ruir e vai ter uma publicidade extremamente negativa dos veículos de mídia a respeito desse caso de corrupção na minha empresa. E aí, diante desse panorama de ruína da empresa dele, ele falou, bem, como meu negócio é arruinado, eu vou ter que arranjar um emprego. Mas isso não era muito mal, porque ele conhecia muita gente no ramo do setor do óleo e muitas firmas elas dariam trabalho para ele com prazer. A partir desse momento, ele passou a pensar o que ele poderia fazer para remediar as consequências deste pior que poderia acontecer com ele. E daí ele teve a ideia de ligar para o seu advogado, conversar com o seu advogado para pedir alguma orientação. E ele o fez. Ele conversou com o advogado e o advogado disse, vá e conte tudo para o promotor público. E foi o que ele fez. Ele foi, contou para o promotor público e o promotor disse, meu amigo, existe um camarada, um chantagista que está passando golpes, se passando por agente público, então não fique preocupado, atormentado, porque você está sendo alvo de um chantagista profissional. E a situação parou por aí. Foi averiguado realmente que era um chantagista, era um golpista. E o que ele mais se preocupava não aconteceu. E por fim nós temos a história de Ern P. Honey, de Winchester. Ele conta a história dele, que as preocupações elas pegaram tanto ele de cheio em cheio, que ele passou a sentir úlceras no estômago. Enfim, ele estava num estado lastimável. Certa noite ele teve hemorragia, foi levado às pressas para o hospital e os médicos disseram para ele, olha meu amigo, seu quadro é tão complicado que sua doença é incurável. Você vai morrer. Nesse momento, o peso dele, que era de 87 quilos, já tinha caído para 45 quilos, ele estava no estado lastimável. Estava num estado tão complicado que todas as manhãs e noites uma enfermeira introduzia uma sonda em seu estômago e o limpava. E daí, diante de todo esse quadro, ele falou, bem, não adianta mais eu me preocupar, eu vou morrer. E daí
ele disse para consigo mesmo: bem, eu sempre quis viajar ao mundo, então eu vou aproveitar o último tempo que me resta para pelo menos tentar fazer isso. E ele disse para os seus médicos: eu decidi que eu vou viajar ao mundo e eu mesmo vou limpar o meu estômago 2 vezes por dia. Os médicos disseram: você está louco? Porque você como que você vai fazer isso? Você vai acabar morrendo no caminho. E daí ele falou: bem, eu aceito, eu vou fazer isso. E ele comprou a passagem e ele foi. Inclusive se preparou para o pior, que era a morte. E ele comprou o seu caixão e foi viajar. Foi lá para o navio e foi aproveitar para viajar, para curtir seus últimos momentos. E disse para um dos responsáveis do navio: se eu morrer aqui, no meio da viagem, pegue meu corpo e coloca no frigorífico porque eu quero ser sepultado em tal lugar. Mas daí, no resumo da história, ele foi, ele aproveitou, ele conheceu vários lugares e aos poucos ele passou a sentir, à medida que os dias iam passando, como ele não tinha mais uma preocupação com relação à morte, porque isso já era uma coisa resolvida na sua mente, ele sabia que ele estava se preparando para a morte, queria morrer mesmo. Então ele conheceu amigos, ele experimentou comidas novas, ele visitou lugares novos e ele passou a sentir, dia após dia, passou a depender menos dos medicamentos e também no final da viagem ele nem estava mais limpando o seu próprio estômago. O fato é que ele também ganhou peso e no fim das contas ele não morreu, ele não faleceu. Tá? Então, meus queridos, esse é só um breve resumo. Eu procurei ser sucinto, mas também não escondi uns detalhes que julguei serem interessantes. E o resumo da ópera é o seguinte: os 3 passos de Willis H. Carey para evitar as preocupações são os seguintes. Pergunte a si mesmo: qual a pior coisa que me poderá acontecer? 2. Prepare-se para aceitar o pior se for preciso. E 3. Depois, calmamente, procure a melhor situação partindo do melhor. Tá ok? Esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam. E, se possível, se inscrevam neste canal gigantesco. Tá bom? Um abraço. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.